Olá pessoal, meu nome é André Luiz, eu sou professor de Geografia da Rede Estadual de Mato Grosso do Sul e da Rede Municipal de Campo Grande. E eu estou aqui neste momento para falar um pouquinho para vocês a respeito da questão do racismo. E vou começar dizendo sobre uma pesquisa que saiu recentemente, agora no mês de julho do ano de 2023, na qual pouco mais que 80% da população brasileira pesquisada apontou que conhece, que sabe que existe racismo no Brasil. Só que desse mesmo grupo que foi pesquisado, apenas 11% reconhecem que são racistas ou que tomam atitudes racistas. E cerca de 12% mais ou menos acreditam que estejam em algum lugar que seja racista, que trabalham ou que estudam em um lugar que seja racista. Então, um ponto importante que é para ser ressaltado dessa pesquisa é que o racismo no Brasil, ele já é reconhecido. O que a gente precisa agora é que as pessoas mudem a postura diante de cenários, de situações, de contextos de racismo. Porque o que nós temos no Brasil não é mais aquela visão que foi predominante no século passado, que foi que o racismo não existia e que nós vivíamos numa democracia racial. E aí, na democracia racial se acredita na pureza da miscigenação, que não existem conflitos, que todos vivem em harmonia, que todas as pessoas são iguais perante a lei e também que todas as pessoas têm as mesmas oportunidades ao longo da vida, o que a gente sabe muito bem que não é a verdade. A gente sabe que a verdade é que as condições para melhorar de vida, as condições para ter uma qualidade de vida mais elevada são diferentes para as pessoas, as oportunidades de educação são diferentes para as pessoas, o caminho que as pessoas seguem, as dificuldades que as pessoas têm para alcançar um nível melhor de qualidade de vida são caminhos diferentes. E aí, em relação a isso, a gente fala em relação ao racismo estrutural. Nós temos um autor chamado Silvio de Almeida que aponta a existência desse racismo estrutural dentro de um livro chamado Feminismos Plurais. Vocês podem procurar esse livro depois, esse autor depois. Ele, inclusive, esse autor é ministro dos Direitos Humanos atualmente no nosso país. E ele é um autor assim, muito importante que traz esse conceito de racismo estrutural. O que vem a ser o racismo estrutural? Ele vem a demonstrar como que faz parte da estrutura, faz parte da organização, faz parte do sistema de poder, faz parte do sistema de representatividade no Brasil, o racismo. Então, como que isso vai funcionar na prática? Nós não temos uma representatividade muito grande da população negra, por exemplo, em situações de poder. Por exemplo, dentro da representação política, não temos muitos vereadores, deputados, governadores, prefeitos, senadores, presidente da República, então nem se fala. E aí uma pessoa que não é negra, ela com muita possibilidade, com muita probabilidade, não vai tomar atitudes de políticas públicas, nem de Estado, nem de governo, a favor da população negra. Porque não é uma pessoa negra, porque é uma pessoa que não sente na pele, literalmente, os problemas que vive a população negra. E aí o que passa a acontecer? A população negra acaba sendo subrepresentada ou tendo a sua representatividade afetada, só que isso não acontece apenas na vida política. Acontece também, por exemplo, na vida jurídica. Nós temos
poucos delegados, poucos juízes, poucos membros do Poder Judiciário que são negros. E aí o que nós temos de apontamento? Nós temos uma falta de representatividade dentro de órgãos que vão cuidar se a Constituição é cumprida, se a lei é cumprida, se aquele determinado tipo de atitude é crime ou não. Nós temos um sistema punitivo, policial, judiciário, extremamente racista dentro do nosso país. E eu posso falar isso com a maior tranquilidade porque a situação que a população negra enfrenta quando acontece alguma situação de apuração ou de repressão a um determinado tipo de crime, essa repressão é feita de modo diferente daquilo que se espera, daquilo que é treinado, daquilo que é feito com outros grupos sociais. Eu vou dar um exemplo. Nós tivemos recentemente, agora ainda no ano de 2023, um homem negro que furtou uma loja e levou 2 caixas de bombom. O fato dele ter pego essas caixas de bombom sem autorização, sem ter feito pagamento, sim, é crime, está errado e deveria de fato ser punido. Porém, chamaram a polícia foi atrás deste rapaz, desse sujeito, desse cidadão, e ao invés de algemá-lo, colocá-lo no camburão, levar para a delegacia para ele prestar depoimento, não. Amarraram os braços, amarraram as pernas, fizeram o maior escarcéu, fizeram estardalhaço e não é isso que se espera de uma operação policial, de uma atuação da polícia. Com certeza, se aquele homem não fosse negro, a abordagem teria sido diferente. Teria sido da forma como a lei prevê, como o treinamento que é feito com os policiais prevê. No ano passado, nós tivemos um outro caso desse. Um homem negro estava sem capacete andando numa rodovia e aí a Polícia Rodoviária Federal fez a abordagem, algemou um também homem negro. E aí o que aconteceu foi que ele, ao invés de ser colocado, algemado no camburão e levado para a delegacia, como é o padrão, como é o normal, como é o esperado, não, ele foi colocado na parte de trás do camburão, onde ficam realmente os presos, em flagrante, e jogaram bomba de gás lacrimogêneo lá dentro e ele respirou essa fumaça tóxica e veio a falecer por intoxicação e por asfixia. Foi uma câmara de gás. E aí eu vou trazer aqui para vocês um outro autor muito importante, um autor que tem uma abordagem muito interessante em relação a isso, além do Silvio de Almeida, se chama Achille Mbembe. Ele é um autor africano e ele aponta essa opressão do Estado como uma política da morte, ou como ele chama de necropolítica, quando o Estado se aproveita do poderio que tem e que o povo delega para este grupo que está no poder a legitimidade de ocupar o uso da força para realizar o controle social, só que aí o Estado se aproveita dessa organização para oprimir determinados grupos sociais, oprimir determinados grupos étnicos, principalmente o grupo étnico negro ou o grupo étnico indígena, por exemplo. E aí nós vivemos uma sociedade que, além de tudo isso, ainda é uma sociedade machista. Então, se você está num contexto em que você é uma mulher e que você é uma mulher negra, você tem um nível de sofrimento, um nível de pressão social contrária mais intenso do que para qualquer outro grupo social.
E aí eu trago mais um exemplo para ilustrar essa questão, o caso da Marielle Franco, que foi assassinada no ano de 2018, há 5 anos, já estamos em 2023, então foi há 5 anos, foi dia 14 de março, e somente agora, no ano de 2023, com operações da Polícia Federal, com vontade política, nós conseguimos reafirmar quem são os mandantes daquele crime, mas ainda não chegamos, mas estamos ainda perto de chegar nos mandantes ou no mandante deste crime. Quem era Marielle Franco? Era uma mulher, era negra e era da população LGBTQIA+, que também sofre muito com a violência, sofre com racismo, sofre com machismo, sofre com a LGBTfobia, tudo numa mesma pessoa. Nós temos também o caso Amarildo, o caso da Kathleen Romeu. Vocês podem pesquisar esses nomes e ver o que aconteceu com estas pessoas negras. Por isso, é importante que o Estado tenha na sua representatividade a população negra. É por isso que nós temos que ter na mídia pessoas de representatividade negra. Nós temos que ter a sociedade com um nível de equidade racial e não igualdade racial. A lei diz que nós somos iguais perante ela, porém as condições para se atingir os direitos que são garantidos por essa lei não são dados da mesma forma. Então é injusto, é extremamente injusto a gente tratar pessoas que vivem contextos e situações diferentes da mesma forma. E a equidade vem para corrigir esse tipo de distorção, vem para corrigir esse tipo de falha, vem para corrigir esse tipo de injustiça. E aí então as políticas de reparação social são feitas justamente para isso. Vamos imaginar uma cena. Nós temos uma festa de aniversário, você é o aniversariante, você convida 2 amigos. E você é uma pessoa que tem uma sociabilidade muito grande, você consegue conviver tranquilamente, pacificamente com todos os grupos étnicos e com todos os grupos de poderio econômico ou de falta do poder econômico. Então você tem amigos, tanto ricos quanto pobres, e aí você convida esses 2 amigos através das suas redes sociais ou pessoalmente, você faz o convite para o seu aniversário, que vai ser um determinado dia da semana, pode ser qualquer um, você coloca que o seu aniversário vai ser no período da noite e pede para que eles se preparem para a festa. E você conhece a realidade que esses seus amigos vivem. E aí você pega o amigo mais rico, ele não tomou café da manhã, ele fez um almocinho ali razoável, e no meio da tarde ele fez ali um lanchinho, ele beliscou alguma coisa, ele comeu. Ele se alimentou, ele se nutriu. E ele foi para sua festa. Espera, vamos falar do outro antes da gente continuar essa história. O outro amigo não tem uma situação econômica muito interessante. Então ele tomou aquele café da manhã com pouca capacidade de nutrição, ele não almoçou, ele não lanchou à tarde, e aí ele foi para sua festa, ele conseguiu ir para sua festa. Você que é o anfitrião da festa vai receber então esses 2 amigos, e você sabe daquilo que eles passaram ao longo do dia. Você, dono da festa, anfitrião da festa, ou aniversariante, vai dar a mesma quantidade de comida, de aperitivo, de entrada, de prato principal para os 2? Será que os 2 vão comer da mesma forma? Será que se você der comida na mesma quantidade, você está sendo justo com aquele que não comeu muito bem ao longo do dia?
ou você está beneficiando, além do que era necessário, aquele que é mais rico, que comeu ao longo do dia? Então, as políticas de reparação social fazem justamente isso. Você vai dar quantidades de comida diferentes, dependendo do contexto, dependendo da situação que a pessoa estava inserida. E aí, isso é importante de ser ressaltado porque nós vivemos em um país que tem a sua origem, a sua fundação, o seu nascimento em um contexto já racista e opressor. Nós somos de um país que foi o último a fazer a libertação de seus escravizados dentro de um continente inteiro chamado América. Nós tivemos o início da escravização ainda no século XVI. É o século do começo da colonização do Brasil, que foi iniciada lá em 1500, o último ano ali do século XV. No século XVI, nós passamos ali por um período de tentativa de escravização dos povos indígenas, uma tentativa daquelas bem mal sucedidas. E aí nós temos também a seguinte situação. Foram negros traficados do continente africano, com a justificativa que eram descendentes de Cã, segundo passagens da Bíblia. A Igreja Católica apoiava a escravização da população negra. E aí outras teorias científicas ou pseudocientíficas vieram apontando que havia uma superioridade de um determinado grupo étnico. Isso justificaria a superioridade e o tratamento opressor em cima de outro grupo, assim como aconteceu com os povos indígenas, assim como aconteceu com os povos africanos. Então, em meados ali do século XVI vieram os primeiros navios negreiros. A gente pode entrar em detalhes sobre isso em outro vídeo, em outro momento, que isso é uma discussão longa, mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: o Haiti, em 1793, já havia libertado seus escravizados. Conseguiu sua independência um pouquinho depois da independência dos Estados Unidos, que só foi libertar os seus escravos um bom tempo depois. Foi feita uma revolução no Haiti, em que eles chegaram no poder, derrubaram o poder colonial e o poder hierárquico que tinha na sociedade daquele país, e além de ter declarado a independência, conquistaram a liberdade dos seus escravizados. E no Brasil, houve pressão dos ingleses já desde o início do século XIX, ali pelos idos de 1804, 1806. A Inglaterra já estava começando a proibir o tráfico de escravizados, mas não porque era um país bonzinho, e sim porque ela queria fazer comércio, porque estava passando por Revolução Industrial, o início da Revolução Industrial Inglesa. E aí nós tivemos a vinda da família real para o Brasil, a independência declarada por Pedro I, a promessa que o Brasil ia libertar os seus escravizados ali no período de 10 anos, a partir do período da nossa independência, que foi se dar em 1822, há um pouquinho mais já que 200 anos, quase 201, no momento da gravação desse vídeo, já finalzinho do mês de julho de 2023. E aí, Dom Pedro I abdica do trono, vai para Portugal, se torna rei em Portugal. O filho dele assume o poder depois de 9 anos da ida do pai para Portugal. E aí a gente começa a falar de libertação dos escravizados no Brasil. Escravizados esses que não tinham direito garantido nenhum. Não tinham direito à educação, não tinham direito à saúde, não tinham direito a nenhum tipo de qualidade de vida, até porque escravizado é objeto. E aí objeto não tem direito, objeto só pode ser comercializado, comprado, vendido, hipotecado, era a propriedade. Então, havia inclusive na Constituição de 1824 o direito de propriedade garantido. E a cidadania era somente aquelas pessoas que fossem livres. Então, se você é negro, escravizado, você é um objeto, portanto, é propriedade de alguém e não é livre. Então, você não é um cidadão.
E aí nós começamos o período de libertação. 1850 com a Lei Eusébio de Queiroz, depois em 1871 com a Lei do Ventre Livre, 1885 com a Lei de Sexagenários, em 1888 a Lei Áurea, em 1889 a República Brasileira começou através de um golpe de Estado, mas o mais interessante disso é que a população negra não teve nenhuma política de reparação naquele período. Muito pelo contrário, agora que você não pode escravizar, você faz de tudo para que essa população morra de fome. Nós temos a seguinte situação: a população negra foi parar nas cidades, peço desculpas por essa interferência, mas a população negra foi para as cidades, formou as primeiras favelas e se andasse na rua sem fazer qualquer tipo de coisa, era presa por um determinado tipo de crime previsto no Código Penal Brasileiro de 1890. Nós tivemos também dentro deste período a criminalização de práticas como capoeira e como samba. Capoeira e samba que inclusive foram descriminalizados somente nos anos 30 do último século, ali no governo de Getúlio Vargas. Nós tivemos políticas de higienização que aconteceram ali no período da República do Café com Leite, dentro do período da República Velha. E aí nós tivemos os primeiros movimentos negros que tentaram levar a população negra a ter realmente uma qualidade de vida. Vocês podem pesquisar a respeito do Teatro Experimental do Negro, liderado por Abdias Nascimento, que foi influenciar a primeira lei antirracista brasileira de 1951, que determinou que era uma contravenção penal o racismo. E aí passou-se a década de 50 e toda a luta por direitos sociais, que pouquíssimos foram conquistados. Nós tivemos o período da ditadura civil-militar, que praticamente não garantiu muitos direitos de novo para a população negra, mas sim fez para essa população uma opressão, porque era um regime. Então se você não era a favor do regime, eles tinham todo um sistema de censura, de penalização, de tortura, de assassinatos, de exílios, de desaparecimentos. Isso meio que desmobilizou, dispersou as pessoas do movimento negro. Esse movimento negro que foi voltando a se rearticular ali no finalzinho, ali para meados dos anos 80. E aí o Brasil teve o período de finalização da ditadura civil-militar, o período de redemocratização, o retorno do voto, a Constituição de 1988, que é a nossa atual Constituição, inclusive, quase trintona. E aí nós tivemos, aí sim, um pouco de ampliação do acesso dentro das universidades ali nos anos 90, mas a política de privatização das vagas das universidades ainda deu uma atrapalhada nesse processo de justiça social vinculada a esse sentido. E aí, nós só no começo ali do século XXI, ali no começo dos anos 2000, é que nós tivemos realmente, de fato, políticas de reparação social. Mais de 100 anos depois da libertação dos escravizados, nós tivemos leis como a 10.639, que veio a obrigar o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira nas escolas e obrigar esse tipo de disciplina dentro dos cursos de licenciatura nas universidades. A lei de cotas, que é muito importante para fazer essa política de elevação da população negra, justiça social, justiça econômica, porque a maioria da população pobre é negra. E aí você eleva o nível potencial de salário que essa população pode receber, porque quem tem ensino superior ainda consegue receber de 2, 3, 4 vezes mais do que a pessoa que tem apenas o nível médio. E aí a gente já vai para o momento
para os momentos finais da minha fala, para não ficar muito longa, para não ficar muito adiantada. Nós tivemos a lei de cotas e aí um processo de justiça social um pouco mais intenso, mas que ainda precisa continuar sendo uma luta a ser travada. Nós temos direitos ainda a serem garantidos. Nós tivemos muitos retrocessos de direitos sociais, paralisação de programas, tanto de Estado quanto de governo, de políticas públicas, principalmente nos idos de meados de 2016 até o ano de 2022. Então é necessário que o movimento negro reaja e tome atitudes e tome posturas, a população negra a ter uma qualidade de vida interessante e que sim, nós tenhamos representatividade dentro de todos os cargos, equidade dentro da política, equidade dentro da mídia, equidade dentro das escolas, equidade dentro das universidades, que haja de fato justiça social. E eu, professor André Luiz, conto com vocês para participar desse movimento, para atuar na construção de uma sociedade que seja mais justa, mais democrática, mais fraterna e muito menos racista. E eu vou encerrar minha fala com a fala da militante ativista negra Angela Davis, que diz que numa sociedade racista nós devemos não apenas não sermos racistas, nós devemos ser antirracistas. Agradeço vocês terem a paciência de terem assistido esse vídeo até aqui e peço que vocês deixem nos comentários sugestões de temas que vocês querem que eu fale. Gostaria que vocês deixassem o like aí, curtissem o vídeo e compartilhassem para as pessoas, para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de vídeo e esse tipo de discussão que é extremamente necessária na nossa sociedade. Muito obrigado.